Meus amigos, se a história da humanidade tem como para nós no Ocidente um eixo fundamental, não só a entrada dos indo-europeus com o critério de propriedade, mas 313, data em que a Igreja cristã se funde com o Império Romano, a Igreja cristã que resulta da perspectiva semita, hebraica, que busca no Egito e no antes do Egito aquelas civilizações comunitárias, o cristianismo é absolutamente comunitário. Vive nas periferias do Império Romano, organizados em comunidades. Esses cristãos vendem o que têm, não há entre eles alguém que tenha falta de alguma coisa. Todos se ajudam mutuamente na comunidade e entre as comunidades. É interessante ver como São Paulo redige as atas nas viagens dele, contando as experiências dessas comunidades. Pois bem, o cristianismo, por isso mesmo, porque não aceita a autossuficiência do homem, o endeusamento absoluto do critério da cabeça do homem, o endeusamento, portanto, do faço o que eu quero porque é meu, que era o critério básico do Império Romano, do Império Grego, o cristianismo é perseguido. São 9 grandes perseguições aos cristãos que morrem, mas não baixam a cabeça. Por que não baixam a cabeça? Porque é impossível ser humano, uma vez que eu reconheça que o Deus que é o dador da vida é sinônimo de imperador, como se a lei romana fosse divina. Os critérios do império fossem divinos. Como eles se opõem a isso, eles são subversivos e perseguidos como tal. Em 313, Constantino, para poder galgar sozinho o comando do império, sabendo que os cristãos têm um grupo grande de críticos e intelectuais em todo o império, faz uma aliança com os cristãos que lhes dará liberdade se ele vencer. E ele venceu. Estabelece a partir dali por diante, a partir de uma carta que ele e Licínio, que era o seu comparsa do Oriente, fazem em Milão, em 313, dando liberdade aos cristãos, melhor, ele se fazendo protetor do cristianismo. Ele se estabelecendo como aquele que cuida, zela e faz do cristianismo, na verdade, aquilo que Santo Ambrósio vai dizer: não te é lícito te intrometer nas questões da igreja. Mas ele fazia igual. Que Constantino estabelece, portanto, um Estado, juntando igreja e Império Romano, e aos poucos aquele critério comunitário vai desaparecendo. A igreja vai assumir as características todas do Império Romano. Primeiro, a geografia. As comunidades não tinham geografia. A geografia da comunidade é a própria comunidade. Agora, a partir de Constantino, ele vai estabelecer que um dos bispos, o bispo de Roma, vai ser uma espécie de imperador dos outros bispos, o Papa. E vai estabelecer que esse Papa tem tanto status social quanto ele como imperador. Nas províncias que eles chamam de dioceses, o governador da província vai ser equivalente ao bispo, que agora sai da comunidade e fica um administrador de província. A diocese. A diocese do Império Romano era dividida em municípios. O município tinha à sua frente um prefeito. Esse prefeito tem um status social, de vigilância, de cuidado, aquela coisa toda. Pois bem, aquele que auxiliava o bispo na comunidade, que era o presbítero, passa agora a ser pároco, a paróquia. O Império Romano, a divisão toda do Império Romano vai ser divisão da igreja. Isso foi terrível. Não se pode julgar daqui para lá como se fôssemos condená-los apenas, mas aconteceu isso e vai resultar sobre nós depois a paroquialização da igreja. Pior, a igreja não é a comunidade das pessoas que se reúnem para quê? Para se entreajudar, para
cuidar dos mais fracos, para que sejam livres, para que rezem a Deus e tenham a alegria de viver, ao invés disso, a igreja vai se converter em clérigos. Vai haver a clericalização da igreja. A igreja já não vai ser a comunidade, mas vai ser os bispos, e os bispos vão ser agora qualificados em vários. O primeiro, mais alto, é o Papa, os cardeais que elegem o Papa, os arcebispos, os bispos titulares, os bispos auxiliares, assim vai. Depois vem o pároco, aquele que era o presbítero, que ajudava. Então tem o pároco residente, o pároco auxiliar, aquela coisa toda que vão fazer. Abaixo vem o diácono, abaixo o subdiácono, abaixo desses vem as outras ordens menores. Em outras palavras, o conjunto desses clérigos vai ser chamado de igreja. E a comunidade onde ficou? A comunidade vai lutar para se manter como comunidade ao longo de todo o tempo, mas sempre perdendo espaço, ganhando espaço à clericalização da igreja. É interessante que para haver clérigos suficientes para ocupar os cargos sociais da Idade Média em diante, vai-se ter que ter muitos tipos de clérigos, assim como tem o duque, arquiduque e assim por diante. Para ocupar aqueles cargos, é preciso também que os cargos eclesiais sejam muitos. E mais adiante, nós vamos ver como os clérigos, junto com a burguesia mercantil que faz comércio com a Índia e com a China, esses dois, mais a nobreza, que foi abençoada pelos clérigos como aqueles que Deus criou para governar, esses três grupos vão formatar um projeto, o projeto da Europa, para ela escapar da ofensiva árabe turca e se atirar para a Atlântica adentro e vir para a América, ir para a África e para a Ásia. Esse projeto que a Europa vai montar, ela vai montar em cima de uma igreja que será clerical. Hoje, a partir de especialmente 1962, com o Concílio Vaticano II, quando se revê a perspectiva de que cristão é todo aquele que é batizado, participa da comunidade em todos os sentidos. Esse cristão, base, leigo, laico, esse cristão começa a buscar espaço na igreja que é clerical. Tem ainda muitos bispos que pensam que eles são uma espécie assim de príncipes da igreja. Pensando certamente que lá tem o rei da igreja, o príncipe da igreja. Quando os serviços todos da comunidade, quem era maior era aquele que mais servia, que tinha mais experiência no serviço, e não aquele que se servia dos outros. É verdade que a igreja tem muitas perspectivas excepcionais no Ocidente, que vai valorizar sempre de novo a comunidade, mas à custa de muito suor e lágrimas. Pense na experiência de São Francisco de Assis, a partir de 1187 em diante. Pense na experiência de viver uma experiência comunitária pobre para conviver com a população e fazer com que a população encontre a alegria de ser filha de Deus, como vai ser complicado a partir dali e desde então para o Ocidente. E essa igreja que é clerical não é só a igreja católica, não são só os protestantes a partir de 1500. Todos nós, os cristãos, se organizam em estado de cristandade. Depois, a partir de 625, 622 especialmente, os árabes organizam a sua totalidade religiosa em estados também. A questão do Estado unido à religião é um fenômeno que marca toda a civilização de hoje e nós então não sabemos o que fazer. Então chega qualquer pessoa para defender os seus interesses e diz como é que deve ser a religião. A questão religiosa hoje no Brasil, na América Latina, especialmente quando usada pelo presidente para fazer política como nós estamos fazendo,
nós deveríamos revê-la mais em profundidade, para poder perceber que um cristão é aquele que se libera à experiência originária de encontrar Deus, não só na natureza, o Deus que se dá na vida, mas o Deus que está no olho da pessoa do mais fraco, no olho, no coração do mais fraco, que brada por justiça, está uma presença que se experimenta do divino, que era a experiência originária das comunidades, experiência essa que é a propriedade, que algum presidente anda dizendo que é sagrada. Sagrada porque ele não sabe o que está falando. Sagrada porque ele não sabe nem o que significa. Porque propriedade para ele é fazer o que eu quiser sobre aquilo que é meu. Isso é um absurdo. Esse absurdo é desumano e completamente antirreligioso, antiético, total. Forte, não? Mas eu acho que devemos pensar nisso. É verdade que nem todos os homens são absolutamente maus ou bons, não é isso. Mas o critério pelo qual organizamos a sociedade, deveríamos pensá-lo e repensá-lo profundamente. Não como Proudhon apenas disse. Proudhon, interessante, foi aquele que influenciou Marx, foi colega de Marx, brigou com Marx, etc, etc. Não interessa. Ele dizia que a propriedade é um roubo. Mas ele dizia isso a partir da propriedade, pensando que houvesse a possibilidade de uma propriedade coletiva. Propriedade coletiva é propriedade. Propriedade privada é propriedade. O problema não é se é privado ou se é estatal. O problema é se é propriedade ou não. Se as coisas que eu recebo do universo, de Deus, da vida, eu devo cuidá-las para não só servir a minha família, mas servir a todos, porque tudo que me foi dado eu devo dá-la também de presente como eu recebi, muda completamente a perspectiva e uma saída. Que, aliás, nesse Covid-19 que nós estamos vivendo, nesse Covid está se manifestando. Nas grandes dores da humanidade, a solidariedade, a proximidade, a preocupação com todas as pessoas aparecem facilmente. Ao mesmo tempo que aparece a volúpia de alguns de quererem lucrar sobre a doença dos outros. Muito obrigado. Voltaremos depois.